Muitas pessoas falam, né, que eu tenho um problema na coluna e tal, mas você conhece a coluna? A sua coluna, ela é formada por 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares e 5 vértebras sacrais que são fundidas, tá? Então, para você poder colocar isso aí de forma prática, você vai lembrar lá da sua ressonância magnética que tá falando sobre aquela protusão discal em L5-S1. O que significa isso? Vamos desvendar aqui então. A gente utiliza abreviações para poder fazer essas descrições nos exames, para não precisar estar escrevendo sempre entre a 5ª vértebra lombar e entre a 1ª vértebra sacral. E aí, isso foi reduzido para L5-S1. O que é o L5? L de lombar. 5, que é a 5ª vértebra lombar. S de sacral, 1, que é a 1ª vértebra sacral. E por aí vai. Cada vértebra, ela recebe a primeira letra da região específica. Então, as vértebras cervicais são C. As vértebras torácicas são T ou D de dorsais, né? E as vértebras lombares são L e as vértebras sacrais são S. Então, são 7 vértebras cervicais, daí você vai ter C1, C2, C3, C4, C5, C7, 12 vértebras torácicas, de T1 ou D1 até T12 ou D12, 5 vértebras lombares, de L1 até L5, e a sacral, de S1 a S5. A coluna vertebral, ela é uma estrutura de sustentação do nosso esqueleto e ela vai ter aí o mecanismo de proteção da nossa medula espinhal, que ela faz parte do nosso sistema nervoso, né? Então, essa estrutura de proteção é importantíssima. E da medula vão estar saindo todos os nervos que vão para todas as partes do nosso corpo. E sabe o que é o mais interessante? É que as raízes nervosas, que é o ponto onde os nervos saem da medula, elas vão estar passando entre as vértebras. Tem ali estruturas específicas que são os forames, por onde saem essas raízes. E é ali onde o negócio costuma pegar quando existem problemas como hérnias ou artroses. Você já parou para pensar por que é bem mais comum ter alterações na cervical e na lombar e bem menos frequente ter essas alterações na torácica? Então, por que isso acontece? É porque a cervical e a lombar, elas são bem mais móveis, né? Das vértebras torácicas, a gente tem ali ligadas as costelas, que vão fazer uma caixa torácica, uma caixa óssea ali, de proteção dos pulmões e do coração. E daí, o que acontece? A gente tem uma mobilidade menor. Tem mobilidade também, tem que ter mobilidade, né? Mas é uma mobilidade bem menor do que na cervical. Você vê, olha só, que baita flexão que a gente consegue fazer aqui com o pescoço, né? Quando você tem também alongamento, tá fazendo suas atividades físicas, você também tem uma baita flexão da sua coluna lombar. E isso não acontece na torácica. E aí a gente para pensar em uma outra questão que é extremamente importante, que são os discos vertebrais, que estão ligando cada osso, tá? As vértebras são ossos que estão ligados entre si por meio dos discos vertebrais. O disco vertebral, ele tem uma estrutura de um babalu, né? Uma estrutura que por fora ela é mais densa, por dentro ela é mais líquida. Essa estrutura, ela vai ter uma função assim de um amortecedor, né? Ela vai amortecer o quê? O choque entre as vértebras, porque a gente caminha, a gente corre, a gente anda de carro, pula, e isso faz com que as vértebras estejam ali, ó, batendo uma na outra. Se não tivessem os discos, elas estariam batendo osso com osso, ia ser doído, né? E esse osso ia se desgastar com o tempo, né? E as vértebras estão ali exatamente para fazer essa proteção. Então, elas têm um papel extremamente importante também para proteger a integridade do seu osso. Então, se você quer saber quais são as principais queixas que eu recebo no consultório,
vão ser exatamente as dores na coluna. Sim, principalmente dores na lombar, que são as lombalgias, e dores na cervical, que são as cervicalgias. E o que faz ter dor na lombar? Lembre-se sempre, que eu já falei várias vezes no meu vídeo, que a dor ela está associada a um conceito biopsicossocial. Então tem a parte biológica, tem a parte psicológica, tem a parte social de relacionamentos. Então não é um fator apenas. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é sim na parte biológica, na parte anatômica. Por quê? Porque a gente tem que descartar que tem alguma coisa realmente grave ali provocando essa dor. Então, partindo desse raciocínio, a gente vai pensar que o quê? As dores elas vão estar decorrentes de quê? Aí você vai pensar na anatomia, né? Nós temos que pensar no que tem lá. Vai ser o quê? Osso, vai ter nervo, vai ter músculo, né? E aí no músculo a gente sempre lembra que o músculo tem os tendões, os ligamentos associados e a face, tá? Então, é isso que a gente pensa principalmente. Tanto para a lombar como para a cervical. É esse o raciocínio. Pensando nisso, aí a gente vai falar a respeito, então, das dores mais comuns, considerando aí cada uma dessas situações.